É o que eu pensei agora. Tanto que seu marido não deve ter sofrido, né? Meu marido, Chorado, a minha mãe, pagado preço. o meu filho começou a entrar em depressão. Então, assim, eu falar pra você, assim, que eu lembro de algumas coisas, porque Deus me permite lembrar pra me dar testemunho. Porque tem coisas que meu marido fala que eu fazia que eu não lembro. Eu falo pra ele, eu não acredito. Ele disse assim, que quando ele sentava perto de mim, disse que eu ficava assim, ó, com o dedo, ó, o tempo inteiro com a mão assim, ó, rodando. Aí eu não lembro disso. E tem horas que a gente vai fazer algumas coisas e fala assim, Deus é maravilhoso. Essa é a serva de Deus que eu pedi pra Deus. Essa é a mulher que eu casei há muito tempo atrás, só que melhor ainda, hoje é com a presença de Deus. E assim, eu não vejo o que eu sofri naquela época. Eu vejo assim, que eu aprendi, mas o sofrimento veio nas pessoas que eu mais amo. E quando você vê alguém que você ama sofrer, dói também em você um pouco, né? Mas ali parece que eu tava anestesiada. Eu não sei explicar o que eu sentia naquela época. Assim, parece assim que eu queria ser dona do mundo. Eu dava presente pra todo mundo, Esther, achando que eu tava provando amor. Ai, fazia isso pra quê? Por que você tá precisando assim, assim, assim? Sempre tive um coração bem ceguinha espiritualmente. Tava cega demais espiritualmente, achando assim que eu podia comprar o mundo. E hoje uma das maiores lutas que eu passo é na minha vida financeira. Deus me ensinando, fala assim, você não precisa de nada aqui. Você tem, ó, um reino. E hoje é um leão por dia vencendo. Aprendendo a depender de Deus. Uhum. E quando eu falo assim, eu vou trabalhar fora, Deus vem e usa um profeta e fala assim, eu sou o seu sustento. Nossa. Não trabalho fora. Não trabalho fora, porque todos os empregos que eu comecei a trabalhar, por desobediência, Esther, Deus falou assim, não é pra você trabalhar fora. E eu fui. Trabalhei um tempo lá na 44 na loja. E enquanto eu tava lá, tava uma benção. Quando eu saí com a mão na frente e uma atrás. Não me pagou. Meu acerto. Trabalhei num outro lugar do mesmo jeito. Aí agora, por fim, agora é o meu emprego, assim, um emprego dos sonhos. Trabalhar com cirurgião plástico. Aí eu tava assim, sonhando. Falei assim, amanhã eu vou lá fazer entrevista. Um dia antes teve um culto de mulheres na minha igreja. A missionária chegou em mim. Deus tá falando pra você, a última vez que ele vai te falar. Não é pra você trabalhar fora. Você vai viver pra servir a ele. É isso que ele quer de você. Você vai louvando e ele vai te sustentando. Já faltou alguma coisa na sua casa? Aí eu, não. Nunca faltou nada. Pois é, às vezes a gente quer viver na bonança sempre, né? Sendo que a gente precisa passar pela escassez pra entender que é a mão de Deus. Porque tem coisas assim que Deus faz, assim que eu olho assim e falo assim, é Deus. Teve um dia que eu tava em casa, não tava tendo nada. Meu marido tava desempregado. Eu sem trabalhar também. E aí, meus meninos só bebem leite com Toddy. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem? Não tem. Aí, bateu no meu portão um irmão com um pote de Toddy, Esther. De Toddy mesmo. Podia ter trazido o Nescau, que eles não bebem. Só Deus. Deus mandou eu vir aqui trazer isso aqui pra eles. Eu não sei porquê, irmã, mas Deus mandou eu trazer isso aqui. Eu trouxe. Gente. E aí eu falei assim, obrigada, Deus. Deus, ele cuida assim, da gente assim, nos detalhes, assim. Às vezes a gente quer coisa grande, mas Deus fala assim, você não precisa disso. Né? É só o suficiente. E hoje, nossa, Jesus, eu vou vivendo pela fé e servindo a Deus. Porque pra mim, minha prioridade é servir. Que lindo. Lindo, gente. Que isso, que testemunho lindo. Que Deus testemunho é lindo lindo. demais. Então, assim, você sente... Eu tô aqui pensando, eu vou ter que trazer seu esposo pra contar aqui a versão dele. Ixi, e eu falei pra ele hoje, eu falei assim pra ele, assim, eu sinto que você tinha que ir comigo. Ele falou assim, não, você que foi convidado. Se ele tiver coragem, eu vou trazer ele pra vem. contar a versão dele. Ele vem. Vou ter que trazer, porque assim, ele orou, ele pagou o preço, né? Aham. Ele chorou ali e teve, como se diz, teve que ser curado interiormente, que eu acredito sim, né? Você deixou ele, depois, né, voltou, ele teve que passar por um processo de cura interior, mas eu vou ter que trazer ele, agora eu quero ouvir. Quero ouvir ele contar. Traz o vaso, que é uma benção. Sério, gente, vai ter a versão 2. Ele vem. Que benção, Ariane. Então, o que você tem pra dizer? Eu nem olhei. Eu espero que ainda estejamos gravando ali. O
que você tem pra dizer pra quem tá em casa, nos assistindo, em relação, você tem ajudado muitas pessoas na vida sentimental. O que você sente hoje, assim, depois de tudo que você viveu, né, que as pessoas precisam, primeiramente, pra manter ali o casamento de pé? Hoje eu entendo que nem tudo é do nosso jeito, né? Cada um tem uma forma de dizer eu te amo. Alguns é dar presente. Em outros que a linguagem de servir tem um ato de amor que é o ato do toque, né? E hoje eu vejo assim que a gente precisa entender o lado do outro. Palavras de afirmação. A palavra de afirmação, que às vezes eu demorei muito tempo para entender que o ato do meu esposo é o de servir. Enquanto eu tô lá comprando presente pra ele no Dia dos Namorados, ele tá preparando uma janta pra mim. Mas eu queria o presente. Eu falava assim, não, eu quero o presente. Então hoje, o que eu tenho a dizer pros casais é que a gente comece a observar mais que existe várias formas de dizer eu te amo. E nem sempre é do seu jeito, mas cada um faz do seu jeito e dá o seu melhor. Hoje eu demorei muito tempo pra entender, mas hoje quando meu esposo fala assim pra mim assim, amor, não precisa de fazer janta, não. Aí eu tô entendendo que ele tá falando assim, eu te amo, meu amor, eu te amo, eu vou fazer algo pra você. Então, assim, o que eu tenho pra dizer pros casais hoje é, comece a colocar Deus no centro da sua vida. Porque quando ele chega, ele transforma, ele começa a nos mostrar o lado bom de amar e de ser amado. É isso que eu tenho pra dizer pros casais. Amém, lindo. Isso é uma coisa tão simples que tem gente que nunca parou pra perceber, né? E faz todo sentido você tentar entender a forma de amar do outro, né? E a sua forma de amar. É verdade. E às vezes a forma que ele quer receber também é a forma que o jeito dele, né? Então, hoje meu esposo agora ele começou a me dar uns presentes, me surpreender, porque ele sabe que é a minha forma de dizer eu te amo, então às vezes ele vem e me surpreende, eu até assusto, eu fico assim sem reação. Gente, ele me deu uma rosa depois de, nós temos 22 anos de casados. Ele me deu uma rosa esses dias. Quando ele chegou, eu fiquei sem reação, e eu ficava sem graça, obrigada, eu não sabia nem o que falar, porque não é o jeito dele, né? Então, assim, hoje eu entendo, assim, que Deus, ele vai começando a trabalhar ali, quando você coloca ele na frente de tudo, ele começa a trabalhar,